São João Paulo II. Rogai por nós. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão, estou aqui com vocês mais uma vez. E hoje, como você pode ver aí no título do episódio, né, a gente vai entrar num tema extremamente importante para a nossa vida enquanto cristãos. Está aqui comigo hoje o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Sempre uma alegria ter você aqui. Eu gosto demais de fazer episódio com você. Obrigado, cara. A honra é minha. E hoje nós temos um convidado especial aqui, o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, né? A gente tive que desmarcar com você uma vez, mas agora deu certo, né? Enfim, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de poder vir aqui, né? Sei que tem 3 crianças em casa, deixar lá e vir assim num sábado não é a coisa mais fácil do mundo, né? A alegria é minha. Obrigado a vocês pelo convite, Rodrigo, Carlos, um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo, né? Sobre um tema tão instigante que provoca tantas paixões nas pessoas. Exato. Né? E tem vários espantalhos por aí, né? A gente tem que ver como é que, de fato, um cristão tem que viver a política, né? Como é que a política, a influência e, enfim, é o que a gente quer ver hoje aqui. E aí, antes da gente começar rapidinho, só agradecer aos nossos colaboradores. Se não fossem os nossos colaboradores, a gente não conseguiria ter nada disso aqui, né? Então, muito obrigado a você que colabora com o Campus Fidei. Se você quer se tornar um colaborador, quer saber um pouco mais aí, manda uma mensagem para a gente no Instagram, que você vai saber como continuar, né? Aqui é uma rede de missão independente, porque não tem ninguém financiando, mas a gente depende muito da caridade de vocês aí para que a providência possa agir, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a política, né? Esse é um tema que, Felipe, polarizou muito nos últimos tempos, né? E algumas pessoas odeiam, outras amam, algumas pessoas acham que é o evangelho, porque se você não fizer isso não vai ser salvo. Outros acham que se você souber qualquer coisinha disso, você vai para o inferno, porque isso não é de Deus. Então, assim, a igreja tem ensinamentos acerca da política, né? A gente encontra na doutrina social, mas a gente queria trazer um pouco, assim, pegar alguém que trabalha com isso, que é do meio, que vive isso bem mais intensamente, né? E para tentar dar um pontapé, né, uma direção para como a gente pode ordenar um pouco mais a nossa vida nesse sentido também, né? Então, como todos os aspectos da nossa vida são importantes para a nossa salvação, o trabalho, a família, esse é um assunto que agora pode estar um pouco em baixa, mas daqui 4 anos a gente sabe que vai voltar com tudo aí, né? Então, primeiro, assim, como que surgiu o seu interesse por essa área? Quando que você decidiu que... Você fez ciência política na faculdade? Exato, eu fiz ciência política aqui na UNB, né, na Universidade de Brasília, e agora estou fazendo mestrado também em ciência política no Centro de Formação lá da Câmara dos Deputados. Legal. Atualmente você trabalha na Câmara? Trabalho na Câmara. E foi já no ensino médio que você teve essa vontade de trabalhar com política? A minha memória passada ela é muito ruim, então a minha memória de longo prazo ela sempre me deixa na mão. Mas eu lembro que eu sempre me interessei muito assim, por esses temas. Quando eu era criança ali, adolescente, entre uns 13 e 14 anos, eu tinha uma coleção exótica, que era uma coleção de adesivos de candidatos. Então, eu saía percorrendo os comícios aqui de Brasília. E aí, independente do partido e da ideologia, do símbolo, da cor, eu saía em todos os comícios, meus pais me levavam só para eu catar a quantidade de adesivo, o máximo que eu pudesse para colar na minha pasta catálogo lá. Então, um dia desse eu até procurei essa pasta e não achei mais. Não. Foi isso. Você é de que ano? Só pra gente se posicionar. Eu sou de 90. Isso foi mais ou menos na campanha de 98, aqui em Brasília, por aí. Entendi. Você lembra mais, né, Carlos? De 88, né? 98. Não, sim, diga eu sou de 88. Tu é de 88. Logo eu lembro um pouquinho mais, sim, então, com certeza. Um pouquinho mais. E teu pai e tua mãe eram também envolvidos assim, ou foi uma coisa que você... Não, os meus pais... A minha mãe, na verdade, é servidora pública há bastante tempo. Na verdade, atualmente, os meus 2 pais são servidores do mesmo órgão.
que é uma coisa típica daqui de Brasília, né? Então, como o podcast vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, essa é uma característica de Brasília. A profissão típica normalmente é servidor ou concurseiro, né? Sim. E aí tem a profissão residual que vai para os profissionais liberais, né, e tudo mais. Então, os meus pais são servidores, a minha mãe já era nesse período, né? Uhum. Mas eles gostavam de acompanhar, de se envolver como uma espécie de militância, mas não no sentido depreciativo ou ideológico, mas no sentido programático da coisa, de fazer com que, de apoiar candidatos que eles acreditavam que tinham as mesmas bandeiras, os mesmos ideais, né, nesse sentido. Então, em Brasília, digamos, a coisa estava esquentando ainda, né? Brasília é uma cidade super nova, então a gente, né, ainda tinha grandes embates aqui em Brasília. Essa polarização que a gente vê hoje aqui em Brasília já acontecia há um tempo, claro que não na mesma proporção, não da mesma forma, mas existia já, né, o embate entre azul e vermelho, entre um nome e outro. E aí eu lembro que eles conversavam com vizinhos, especialmente nesses períodos eleitorais, eles se mobilizavam. Talvez possa ter sido daí o meu interesse, né? Eu não sei se foi, mas eu acho que eu me interessei muito mais depois que eu saí do meu curso, né, de ciência política, porque até então a gente estuda muitos conceitos, a gente estuda muitas teorias, né? Normalmente a ciência política ela está interessada em estudar, né, as dinâmicas de poder, a disputa de poder, como o poder se conforma, né, em diversos ambientes, essas questões institucionais, enfim, modelos, etc. E quando eu fui passar a trabalhar efetivamente no meio político, né, então, em 2011, eu comecei a trabalhar na Câmara dos Deputados, né. Entrei primeiro como estagiário, em pouco tempo deixei de ser estagiário, em alguns meses, e aí passei a trabalhar numa assessoria de comunicação, né, e de lá para cá eu já saí da Câmara um tempo, por uns 2 ou 3 anos, quando eu fui repórter de política, e aí voltei para a Câmara em 2015. E estou lá até hoje, né? E já trabalhei em alguns partidos, né? Já acompanhei alguns deputados, né, que eram desses partidos ou não, com pessoas de ideologias diferentes, né, de perfis diferentes, inclusive sociais diferentes. E aí eu passei a me interessar mais, né, por política, por entender que, de fato, enfim, me parece ser uma vocação ali, sabe? Me parece ser um chamado muito claro de que esse é o meu ambiente de trabalho e de colaboração no mundo, assim, sabe? Que embora para alguns seja... Por exemplo, eu mesmo, assim, eu não tenho... Não sei se é saco, não sei o que é para política, mas acho que é isso um pouco que você falou dessa questão da vocação, né? Eu olho para a política assim, eu falo, cara, legal. E, eu amo economia, mas quando entra nessa parte política, eu falo, não, cara, assim, resolve vocês aí, depois a gente vê o que vocês vão fazer, né? Aí a gente vai vendo os desdobramentos e tal. Mas eu acho que essa parte da vocação, né, com os outros amigos que eu já pude conversar assim, desse campo da política, eles todos relatam isso, né, de que realmente é uma área que chama, assim, que fala ao coração, né? De que, cara, eu tenho que fazer o meu trabalho nessa área aqui, né? Se eu não estiver fazendo isso, eu não estou cumprindo, assim, o que Deus quis para minha vida mesmo, né? Então, eu acho isso bem legal, porque as pessoas tendem a associar muito a política com muito dinheiro, muita fama, e nem sempre é assim, né? E assim, você... seus pais são católicos? São. E eles te deram a formação que você... Né? Então, você sempre viveu na igreja. Assim, sim, os meus pais se conheceram em grupos de jovens, né? Quando eles eram ainda ali adolescentes e tudo. Então, eu fui criado em berço católico com formação católica, né? Graças a Deus. Muito bom. E você, em algum momento, você se questionou, você sentiu assim que essa aparente vocação, pelo menos que hoje você tem uma certeza quando você fala assim, mas pode ser que em outros momentos não tivesse, né, essa certeza tão grande, mas essa aparente vocação, ela pudesse ser contraditória com a vida do católico? Não. E eu falo isso com toda a convicção do mundo, porque, e assim, isso depois de passar por um curso de humanas em uma universidade pública federal, né, que é o caso da UNB, mas assim,
eu sempre tive uma convicção, e eu lembro disso desde o ensino médio, em que eu discutia com professores e escrevia texto e eles liam e a gente ficava conversando fora das aulas, de que e hoje eu tenho ainda mais convicção de que as grandes respostas para grandes dilemas e problemas profundos, filosóficos que a gente encontra respostas muito profundas na Igreja Católica, na doutrina católica, no magistério da Igreja, nos documentos, na tradição, né? Então, em todas essas fontes, né, que a gente tem para estudo da Igreja, a gente tem respostas que não são as respostas mais simples, não são respostas fáceis, mas são as respostas adequadas para os dilemas sociais, políticos que a gente tem há muito tempo, né? Muitos desses dilemas que a gente tem atualmente, digamos assim, dessas aparentes contradições, não são de agora, né? Muitas delas já existiram e existem há bastante tempo, talvez tenham se agravado, mas não são novas, né? Então, digamos assim, a substância para responder esses grandes dilemas, na minha convicção, ela está centrada, ela tem as suas raízes no ensinamento da Igreja Católica, né? Então, por isso, para mim, nunca foi uma contradição, sabe? Eu nunca vi... porque, por exemplo, é muito comum, especialmente no meio universitário, né, as pessoas dizerem que fé e razão são contraditórias, né? É possível que alguém aqui já tenha ouvido isso muitas vezes. Eu ouvi muitas vezes e ouço até hoje. Mas é o oposto. É o oposto. Elas são complementares e são necessárias. É preciso da razão para que você tenha uma fé fundamentada. Senão é só crendice, senão não é fé, né? Sim. Então, assim, não é à toa que você tem diversos órgãos de estudo, de pesquisa muito profunda no Vaticano. Não é à toa que você tem doutores da Igreja que são teólogos, que são referência até hoje em diversas áreas do conhecimento, né? Que você tem grandes santos e grandes pensadores católicos que ainda são referência, justamente por isso, porque a razão ela complementa, ela é uma, digamos assim, uma condição necessária para a fé, né? Sim, e eu acho, Felipe, que você tocou num ponto que é extremamente importante, assim, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não quer dizer que a gente tem que negligenciar e esquecer, né, da política, né? Eu acho muito pelo contrário, eu acho que, como você falou mesmo, totalmente complementar, né? Então, não quer dizer que, quando a gente fala que dá a César que, né, as coisas e as decisões políticas passam por seres humanos leigos que estão ali, de alguma forma, exercendo aquelas atividades, né, e tendo controle sobre o meio político, que a gente, enquanto cristão, não tenha que se misturar. Acho que esse é um ponto extremamente importante, que eu acho que você bem colocou aqui, né? A gente tem que se envolver bem, né? Acho que as decisões políticas embasadas, elas têm que passar também por essa questão da própria doutrina mesmo da Igreja, né? Para que a gente possa tomar boas decisões e, consequentemente, criar boas políticas públicas, né? Eu acho, inclusive, que não é nem que a gente tenha que se misturar, a gente já está misturado, sabe? A gente já vive no meio do mundo, a gente já... Né, o mundo já é o nosso local de trabalho, né? Já é a nossa mesa de trabalho, então... Eu acho que digamos assim, a gente precisa, na verdade, corresponder a esse chamado, né? Então... Assim, de uma certa forma, a política ela fala sobre a organização de uma vida comunitária. E o próprio Deus é um Deus comunidade, né? Quando você vê 3 pessoas em um Deus, assim, existe a doutrina social, né, vai falar que ali você tem a primeira comunidade que existiu, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa organização da vida comunitária, ela demanda, conforme ainda você tem estruturas sociais mais complexas, né? Você demanda seres humanos totalmente dedicados a isso, porque senão não tem como, né? Você chega num nível estrutural tão complexo e a gente vê um caminho, né? Uma direção da humanidade para a especialização que também vai acontecer nos fenômenos sociais. Então, você precisa de pessoas dedicadas a esses problemas sociais, porque a vida social se tornou algo muito complexo. Hoje é uma rede complexa, não é mais uma tribo que tem um cara que comanda ali 20, 25 pessoas, né? Você tem, Brasília, que é pequeno, tem 2 milhões de pessoas, então, assim, até mais, talvez, agora já, né? Então... Muitas dessas crises, na verdade, desses grandes problemas, desses embates que a gente tem,
não embates, mas enfim, dessas contradições e tal, né, desses relativismos, etc., é justamente porque a gente se afasta desses princípios que a gente, né, desses valores que a igreja defende há tanto tempo, desde sempre, né? Então, assim, no fundo, digamos assim, o fundamento, a finalidade da nossa atuação, né? E eu vou usar a doutrina social da igreja justamente para fundamentar isso. Por favor. É assim, né? Promover um humanismo que seja integral e solidário, né? E ajudar as pessoas a descobrirem respostas verdadeiras e esperançosas para os problemas e perguntas que existem, né? E, no fundo, é justamente para melhorar esse ambiente social, melhorar o ambiente profissional, melhorar o ambiente familiar, para que a sociedade seja, inclusive, mais humana, né? E aí, se a gente for pensar, tudo bem, mas quais são os princípios que a gente deve seguir, então, para isso? Aí são os próprios princípios, né, da doutrina social da igreja, né, que são, por exemplo, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana. E tem uma palavrinha-chave que eu acho que a gente ainda vai tocar aqui mais algumas vezes, e que seria muito bom que todo mundo memorizasse, que é a palavra bem comum. Né? No fundo, essa palavrinha, né, essa expressão, ela é muito importante. Ela é a chave para a gente entender muitas coisas do que se espera de uma atuação política, né? E aí também a gente pensa, sei lá, na destinação universal dos bens, né, na subsidiariedade, na participação, na solidariedade, etc. Um dia desse eu estava pensando nessas teorias políticas, né? Então, você tem um monte de teorias sobre democracia, né? Você tem teoria deliberativa, você tem teoria de democracia eleitoral, de democracia participativa, de democracia representativa, enfim, várias teorias para todos os gostos possíveis, né? E aí eu fiquei pensando assim mais profundamente, falando, poxa, onde é que será que está a resposta, né? Porque todas elas dão respostas parciais para isso, assim. A gente tem, sei lá, uma crise de representação, muita gente não se sente representada, muita gente diz que as decisões não as contemplam, ou que as decisões políticas não as contemplam, que elas não conseguem participar da forma necessária, ou que os políticos não as ouvem, né? E assim, no fundo, quais são qual é a grande resposta? Eu acho que está solidificada na questão do bem comum, né? Porque se a gente passa a ter como finalidade o bem comum, se o bem comum passa a ser, né, a razão de ser e de existir da autoridade política, a gente consegue superar vários desses problemas, né? Porque, no fundo, essa é a grande chave, né, essa é a grande meta que a gente precisa buscar. É a superação dos nossos dilemas, a superação dos nossos conflitos, e para isso existe a política, visando ao bem comum, né? Tem uma nota, inclusive, da Congregação para a Doutrina da Fé, lá de 2002, né, que fala isso, que essa ação política, né, ela visa o bem comum, né? Visa promover de forma orgânica e institucional o bem comum, que compreende a promoção e defesa de bens, como são a ordem pública e a paz, a liberdade, a igualdade, o respeito da vida humana e do ambiente, a justiça, a solidariedade, etc. Então, se a gente coloca o bem comum como a grande meta da política, da atuação política, dos representantes, muitos desses problemas a gente consegue, pelo menos, enxergar uma solução. Pelo menos dar um nome para o problema, né? Porque eu acho que, você falando assim das pessoas que não se sentem representadas, eu acho que acontece muito, e essa imagem que foi formada, assim, de que os políticos não estão preocupados com o bem comum, né? Mesmo talvez aqueles que se alinhem mais com o que cada um pensa. Talvez se você pegar assim, se eu pegasse lá os políticos que mais se alinham com o que eu acho que deveria ser, né, um ideal, ainda assim a gente talvez olhe para esses políticos com uma imagem de que eles não querem o bem comum. Eles vão fazer algumas coisinhas, mas no fundo eles querem perpetuar-se no poder, né? Então, esse indicativo, esse norte da gente olhar para a doutrina social, a gente começa a entender como que, vamos dizer assim, o jogo é jogado, né? Como que tudo ali tem que funcionar de um jeito para que as coisas façam sentido, né? Então também não adianta achar lá que, não, se eu fosse com a carteirada, não sei o que, falar, cara, um ditador também acha isso daí, entendeu? E a linha... Pois é, o autoritarismo ele nunca é a solução, né? Na verdade,
essa tendência ao autoritarismo, que às vezes muita gente gosta enquanto o autoritário é do meu lado. É do seu lado, isso. Né? Mas o autoritarismo ele não faz bem para ninguém, no fundo. Né? Essa cooptação de instituições, né? De achar que só a minha visão de mundo é a correta e que o outro é um inimigo a ser exterminado e que, em vez de pessoas discordantes, eu tenho adversários, né? Que precisam ser extirpados do debate público. Isso é uma visão extremamente distorcida e extremamente nociva, porque você saiu do jogo democrático, entendeu? Virou autoritarismo, é uma distorção. Né? O sistema se degenerou. Você deixou de participar, de compreender uma ideologia democrática e você degenerou completamente para um autoritarismo. Né? E a doutrina social, ela não aponta para um... Porque, assim, as pessoas podem pensar, então, a igreja, qual que seria o ideal para a igreja? Que a igreja governasse tudo e tal. E você fala, cara, não é bem assim, né? Porque... Exato, não é porque o fim da igreja não é governar as coisas. Exato. O fim da igreja, e essa é uma grande virada de chave. O jogo, como você falou, é sobrenatural. Né? Assim, a finalidade da igreja não é governar o mundo, é levar as almas para o céu, é a salvação do homem. Né? É a salvação da nossa alma, essa é a finalidade. Né? No fundo... É para isso que Cristo veio. Cristo não veio para governar o mundo, né? Cristo não veio para falar, olha, agora deixa comigo aqui que está tudo resolvido, né? Poxa, Cristo é Deus, ele poderia ter feito isso, poderia, né? Deus governa o mundo, né? E assim, está tudo sob seu governo e pronto, né? Mas Deus conta, em primeiro lugar, com a nossa liberdade. É a nossa liberdade de ser filhos que sejam capazes de amar a Deus que importa. E, em segundo lugar, ele conta com a nossa participação. Se a gente for pensar, olha só, se Deus é onisciente, né, e é onipresente, né, então, desde a criação do mundo, Deus sabe de todas as coisas que acontecem, que acontecerão. E Ele ordenou as coisas para que acontecessem, apesar da nossa, né, contando com a nossa liberdade de alguma forma. Então, Deus nos escolheu para que a nossa participação, para que nós façamos a nossa parte e atendamos ao chamado no nosso momento atual. Então, Deus não só conta conosco, Ele nos escolheu para esse momento atual. Então, se a gente tiver essa outra dimensão um pouco mais sobrenatural da coisa, aí muda de história, entendeu? Aí você tem uma carga, fala, opa, agora o jogo mudou. Exato. Porque, de fato, né, é uma questão sobrenatural. A grande questão é que a gente vive a política como, digamos assim, uma realidade sensível, mas a gente esquece do Evangelho. Né? No fundo, a gente não... Às vezes, eu não sei se a gente acredita muito nas coisas que a gente acredita, porque a gente não vive o que a gente acredita, ou o que a gente diz acreditar. Sim. Né? Então, enquanto Jesus propõe... Né, inaugura a via da caridade, que na verdade dá origem aos valores, né? Sim. E é o melhor caminho para alcançar esses valores, a gente esquece desse caminho, né? A gente esquece de ter caridade. E, no fundo, a grande receita, na minha opinião, para a gente alcançar é a santidade pessoal. Né? Poxa, qual é a melhor forma de dar a resposta que o mundo precisa e que Deus espera de mim? É a santidade pessoal. No fundo, é isso. Essa é a grande questão. Né? Só que a gente, às vezes, se perde tanto nessas mini disputas que são terrenas aqui, que são do mundo sensível, né? Que são do nosso mundo aqui, concreto, né? E a gente esquece da nossa visão de futuro. Né? A gente esquece que a gente precisa vencer essa superficialidade. Agora, Felipe, você trouxe vários elementos aí importantes, né? Inclusive vários deles embasados na doutrina social da igreja, que falam dessa importância e trazem à luz o tema que é bem comum para a gente. Né? Política e religião, de fato, se misturam? Não só se misturam, como deveriam se complementar, né? Nesse sentido daquilo que a gente já conversou e até da aula que você já deu aqui para a gente. Então, como é que você vê, nesse sentido, a relação das pessoas cada vez maior com a política, né? Principalmente assim, aqueles que estão fora do meio político? Você, obviamente, tem a tua vocação, né? Nós aqui, enquanto pessoas que talvez tenham um interesse ali na política, né? A gente acompanha mais de fora. Talvez Brasília, de alguma forma, tenha essa crescência no sentido das pessoas se interessarem mais por estarem mais perto do poder. Mas como é que você vê assim
o relacionamento das pessoas para com a política, a importância disso, né? E num momento em que a gente deveria entender, até pelo que a gente está discutindo, de que isso é extremamente importante. A gente sabe, claro, que, a grosso modo, a política, de alguma forma, é o exercício do poder ali sobre a vida das pessoas, né? E se a gente não está acompanhando isso, e se a gente não vê, né, não incentiva, até mesmo que parte dessa doutrina que a gente está falando aqui esteja, de alguma forma, embasada, né, e cumprindo ali o seu dever nas políticas públicas, a gente fica alheio e refém de toda a situação. Acho que é até um pouco daquilo que a gente vê hoje em dia, né? Parte das coisas ruins, quando não se, de alguma forma, eu acompanho ou incentivo aquele político que, de alguma forma, deveria ter votado para que ele exercesse um bem comum, como você falou, para toda a população, coisas ruins acontecem, né? Porque as coisas vão ficando do lado de fora de um ambiente cristão que deveria compor ali o ambiente da política, né? Porque se não tem nada cristão na política, o que está vindo da política para a gente, né? Eu queria entender um pouco dessa tua percepção, assim, sobre como é que as pessoas deveriam se relacionar e essa crescência, né? Principalmente nos ambientes. Sim. Bom, em primeiro, é uma resposta complexa. Eu acho que só essa pergunta aí daria uns 3 podcasts aqui, mas vamos tentar resumir. Dá uma tesezinha, né, de doutorado, talvez. Mas, em primeiro lugar, é óbvio, né, a gente tem digamos assim, um dever social de nos envolvermos, de nos interessarmos, porque, no fundo, assim, a gente pensa na política muito no Congresso Nacional, na presidência da República, nos cargos eletivos, né? Mas, no fundo, todos nós fazemos política no dia a dia. Todos nós superamos conflitos no dia a dia. E quando a superação desse conflito se dá com uma solução que alcança o bem comum, a gente está fazendo política, né, no fundo. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, exercemos esse papel político, essa função política. Mas eu sei que não foi a isso que você se referiu, foi justamente a questão de quem é eleito, né? No fundo, o que a gente faz? A gente se envolve, a gente deixa acontecer né? O que a gente faz? Então, assim, de novo, a gente tem esse dever social de acompanhar, né, de, em primeiro lugar, eleger bem, escolher segundo bons critérios, né, os nossos candidatos. E, sendo eles eleitos, a gente precisa, claro, sempre acompanhar, fiscalizar e etc. Essa relação é excelente, porque, no fundo, é uma relação permanente de acompanhamento e de diálogo, né, entre o cidadão, entre o eleito e o eleitor, né? No fundo, o político que é eleito, ele precisa prestar contas, ele precisa, às vezes, até expor as motivações. E agora, com as redes sociais, né, não tem como. É muito frequente os políticos sempre terem que se explicar sobre o que fizeram ou o que deixaram de fazer, seja por suas ações ou omissões, eles fazerem a máxima culpa lá nas redes sociais, né? Mas, então, digamos assim, essa aproximação, na minha opinião, é extremamente positiva. Agora, qual é um risco que a gente tem? Se a gente for pensar, e eu vivi muito esse período no final do ano passado. No final do ano passado, começo desse ano, né, que a gente estava no extremo da polarização dos últimos anos, né, e as pessoas... E, assim, é difícil, porque, ao mesmo tempo em que os políticos precisam ouvir e serem sensíveis às suas bases, em algum momento também eles precisam ser uma voz de lucidez ali para o debate. E eu acho que esse é um papel não só dos políticos, é um papel de todo mundo que se envolve, seja de quem acompanha, de quem elege, de quem é eleito, de quem participa, etc. Né? Porque a gente não, de novo, a gente precisa sempre tender ali ao bem comum, ao centro, a ter a democracia, né? Quando a gente começa a degenerar para os extremismos, para os autoritarismos, significa que a gente está perdendo alguma coisa aqui no meio do caminho. Né? Então, quando as pessoas começam a exigir que soluções autoritárias sejam tomadas, e isso foi muito frequente, muito comum no final do ano passado, no começo desse ano, nos 2 espectros da polarização. Nossa. Né? Então, nem fala. Poxa, você fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Então, de fato, as pessoas elas precisam participar, é óbvio, mas o representante também ele precisa ter digamos assim, por isso é importante que a gente volte à essência, que a gente volte digamos assim, à ética política, né? Que a gente centre a nossa atuação na santidade pessoal, nos nossos valores. Porque se a gente perde essa referência, é muito frequente que a nossa atuação seja para ter like e seja para ter simplesmente voto. Né? Então, essa é uma reflexão que é válida, especialmente nos tempos atuais, né?
até que ponto a atuação política deve ser simplesmente para ter like nas redes ou votos nas próximas eleições, né? Será que não tem algo a mais que é um pouco mais profundo, que é um chamado um pouco mais peculiar, né? Uma responsabilidade um pouco mais aguçada ali, a que os políticos precisem responder? Né? No fundo, essa é uma questão profunda nessa relação entre fé e política. Né? Então, como é que se dá esse relacionamento? Na minha opinião, é um relacionamento perene. Tem um monte de pensador aí que fica, né, que teoriza sobre essa participação constante, sobre digamos assim, essa prestação de contas em dois fluxos, né, de um que cobra, outro que presta contas e outro que acompanha de novo a prestação de contas, etc. Mas eu acho que no fundo a gente precisa sempre ter esse diapasão bem afinado do bem comum e da responsabilidade da ética, no fundo, né? Porque no fundo é isso que guia não só a atuação, mas também a cobrança. Porque é fundamental que que as pessoas participem para cobrar se aquelas decisões ou se aquela atuação está baseada nos princípios que ele elegeu como prioritários lá nas eleições. Né? E se, no fundo, está alinhado com os princípios que ele próprio acredita e que ele acredita que o político deveria representar. Já que a gente tem uma democracia representativa e que a gente elege os nossos representantes que vão falar por nós, eu preciso acompanhar para dizer se, no fundo, ele está bem afinado ou não. E, se não tiver, eu preciso cobrar. É óbvio. Né? Então, no fundo, essa é a importância de que a gente acompanhe para saber se as decisões estão afinadas com o que a gente acredita que é certo. E talvez, eu acho que, até se falando do bem comum, né, tem que guiar, talvez a gente olhe essas pessoas que até tendem para o autoritarismo e a gente tende a olhar e falar assim, cara, essas pessoas são péssimas e tal. E a gente também, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque talvez essa necessidade, esse aumento da vida política, ela eu acho que sempre foi uma ânsia do homem, né? Então, quando você pegar na Idade Média, você pegar em qualquer momento da história, eu acredito que sempre houve uma certa necessidade do homem de participar mais da vida política. A gente escuta inúmeras histórias, aí eu não sei, porque assim, são contadas para nós, mas de casos de injustiça, em que alguém que tem mais dinheiro se sobressai porque tem dinheiro. E nesse momento da história, por conta da tecnologia, a gente consegue igualar um pouco o jogo, né? Uhum. É óbvio que, por exemplo, dinheiro ainda conta muito. Isso daí você vai pegar lobby, essas coisas, beleza. Mas, de uma certa forma, talvez seja o primeiro momento na história em que você consegue isso aqui que você está falando, né, Felipe? Que você consegue botar uma pessoa totalmente comum, sem muito poder em relação a nada, e essa pessoa, de uma certa forma... Uma pessoa que seja assim como você. Exato. Né? E essa pessoa, de uma certa forma, consegue ter uma voz. Perfeito. Sabe? E aí eu acho que... É porque talvez a gente olhe e fale, é um processo moderno, é uma ânsia do homem moderno. E, cara, eu não sei. Eu acho que o homem sempre teve esse problema de ver poderosos, ver talvez até momentos em que a política era mais suja ainda, né? Tipo assim, era suja mesmo, sabe? Quando a gente fala desses cargos eletivos, né? Só que agora a gente, de uma certa forma, consegue fazer algo, né? A tecnologia, nesse sentido de ele precisar prestar contas, era uma coisa que antigamente não tinha como fazer, cara. Como é que você vai sair do seu trabalho e... vou lá no... O que saiu numa sessão da Câmara? Aí você ia ter que pegar o jornal para ver o quê. Aí você não tinha... Podia ter uma coisa que você não entendia. Hoje você já tem, assim, por exemplo... O Felipe, se ele tiver... Eu não sei se você atua em rede social, como é que é, mas... Sai uma decisão. O Felipe pode ir lá como cientista político e, eu acho que nisso. Você pode comentar, interpretar. Você pode comentar. Etc. E aí, talvez lacunas que eu tivesse, eu tenho um especialista muito perto de mim explicando essas lacunas, porque o texto da Câmara vem um texto técnico, né? Totalmente técnico, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é um fenômeno muito novo e que a gente também precisa ter paciência com as pessoas, sabe? E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente olha, e eu fiz um pouco... Porque assim, chegou uma hora nas eleições que eu tava de saco cheio de receber vídeo no WhatsApp, seja do lado A ou do lado B, né? Que eu tive os dois assim na minha família, então eu recebia muita coisa. E aí chegou a hora que eu fiquei de saco cheio, eu falei, cara, essas pessoas, pelo amor de Deus, vai cuidar da própria vida, não sei o quê. Então assim, eu querendo ficar de fora desse processo, fui levado para dentro dele por
um ódio, uma raiva das pessoas que estavam nele, sabe? E aí, depois, né, fazendo análise com mais calma, assim, depois que tudo passou e o carnaval passou, né, começa o ano, aí eu olho assim e falo, cara, tipo, essas pessoas não estão tão erradas, mas realmente um início de um processo onde você tem essa participação popular. Isso aqui que você está falando, né, Felipe? Eu acho que, de uma certa forma, só é possível agora. Se a gente estivesse falando isso aqui em 1850, como é que você ia falar para 2 pais de família, vocês precisam acompanhar durante 4 anos, assim, né? Ok que nem tinha o sistema moderno de política naquela época, mas a gente seria muito mais difícil, né? Então é um processo muito novo que as pessoas têm que aprender a lidar com isso, né? Não ficar nesses extremos de não quero fazer nada e, ao mesmo tempo, minha vida vai virar isso daqui. E eu acho que a busca pela santidade nos dá exatamente esse equilíbrio, né? De como eu vou integrar isso à minha vida, mas sem ser dragado por isso, né? Sem ser relevado por isso e todo o restante da minha vida. Imagina, eu ficar estressado e, sei lá, tratar mal o meu filho por conta de sabe? Coisas desse tipo. Então, Sim. E ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade social, por conta de onde nós somos colocados, onde Deus nos colocou, de ter algum papel nisso, né? Sim, eu acho que isso é uma questão da própria questão da educação política mesmo, né? Que eu acho que a gente vem aprendendo de novo a conquistar, acompanhar, direcionar talvez os nossos filhos nessa direção. Eu acho que é algo que não era muito comum nos tempos anteriores, talvez, né, em outras idades aí, a própria participação do cidadão ela era, de alguma forma, mais alinhada assim, à política, ao poder e tudo mais, e talvez isso, com o tempo, foi se perdendo ao ponto de ser quase que uma mística, né, nesse sentido de que política é sujo, né, de que, assim como a gente tem o viés de que o dinheiro também é ruim, é sujo, acho que traz para o mesmo lado a própria questão da política, né, e acho que isso é uma mística que tem que ser quebrada, né, de que a gente precisa, de alguma forma, acompanhar, acho que, como bem o Rodrigo colocou, aos poucos e com cuidado, né, para que a gente não possa também, de alguma forma, desvirtuar aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, mas, de alguma forma, também não negligenciar isso, né? E eu acho que essa questão é extremamente importante, assim, né, tipo, da educação. E eu vejo que a nossa educação para o lado político, a minha, eu posso dizer da minha, né, que sou da geração já de Brasília, que é uma geração que foi criada, educada, para não acompanhar, para não pensar dessa forma e para pensar, talvez, dessa forma mais, política é lá, né? Tipo, não se mistura, tal, não vou falar, não vou nem... Eu, enquanto cristão, não vou nem emitir minha opinião, porque, sei lá, o que vão pensar de mim, né? Isso é ruim, né? Acho que até trazendo para o lado cristão é ruim, porque a gente deixa de se expressar em algo que a gente deveria acreditar e, ao mesmo tempo, cobrar das nossas autoridades, digamos assim. Exato. A gente nunca teve tantos elementos, tantas ferramentas de participação como agora, por exemplo, né? Então a gente tem as redes sociais, tem esses fóruns de participação online, enfim. Né, eu acho que nesse sentido as redes sociais, de fato, e o Rodrigo tem razão, né, a meu ver, elas trouxeram uma grande novidade para a gente e muitas ferramentas de aproximação e que são benéficas. São muito benéficas. Né? Então, esse dilema da participação ele não é novo. Né? Ele vem lá desde a Grécia Antiga, desde a democracia direta lá nas polis. Né? Então, você tinha lá os cidadãos participando, e só quem era cidadão participava, mas o dono lá da terra dele falava, poxa, mas aí para participar eu tenho que ir lá para não sei aonde, dá trabalho, entendeu? Poxa, vou lá, vai contar só um voto, e não é tão legal, custa muito, entendeu? E as redes sociais, elas têm um grande valor, que é de diminuir o custo da participação. No fundo, qual é o custo de participar? É abrir o seu celular, mandar uma mensagem, né, ou fazer uma ligação, mandar um WhatsApp. Né, e hoje a maioria dos políticos eleitos tem essa facilidade de abrir diversos canais de comunicação para dialogar com o seu eleitor. Então, isso é muito bom. Né? E aí eu queria, enfim, trazer, já que vocês tocaram nessa questão, 2 ou 3 elementos aqui só para esse debate também, né? Porque o Rodrigo mencionou lá que o grupo da família ficou insuportável, né? Ninguém aguentava mais. E por quê? Né? Porque, assim, no fundo, essa decisão ela é uma decisão emocional, né? Então, as pessoas... É uma decisão racional, sim, mas é uma decisão também emocional. Então,
Então, as pessoas não escolhem simplesmente por razões, como é que eu posso dizer, que são por razões enumeráveis, né? Que você fala assim, olha, eu vou votar nesse candidato por isso, por isso, por isso. Mas sim porque eu gostei, porque eu acho que ele combina comigo, ou então porque sim, e pronto. Porque sim, porque o outro é pior. Ah, mas porque o outro é pior? Porque esse é melhor. Né? Então, e muitas vezes é uma questão emocional. E aí, especialmente, e desde 2018, na verdade desde antes, mas em 2018 e 2022... 2014 eu acho que começa esse... Eu lembro, eu estava na faculdade na época. Foi a primeira eleição em faculdade. Né? Eu acho que vendo assim, é quando começa esse processo. Acho que o WhatsApp foi criado, apareceu mesmo em 2014 ali, né? Você tem o princípio dele em 2014, né? Sim, e 2018 vai de estourar, contraste, né? Mais nítido, de polarização isso. exacerbada, né? Assim, e também por conta das redes, né? Mas no fundo, me perdi. Pô, foi mal, falar. Cortei, não, né? tudo bem, mas era sobre isso, assim, lembrei que a opção ali em 2014, 2018, 2022 foi em grande medida por temas morais. E aí em temas morais não tem meio termo, aí é certo ou errado. E assim, e a polarização foi também nesse sentido por isso. E qual é o nosso papel enquanto cidadãos que participem, né? No fundo é superar o desprezo pelo outro, né? E assim, não é só tolerar ou ter uma civilidade. E aí eu vou voltar para o começo da nossa conversa. O que é esperado da gente é nada menos que o amor, né? Então, assim, a gente está preocupado com a polarização, é um paradoxo, né? A gente está preocupado com a polarização, mas a gente também quer mais polarização, porque aí a gente bate palma, porque aí vira torcida, e aí fica legal de acompanhar, porque aí fica mais emocionante, etc. Né? Mas o que se espera da gente é justamente que a gente consiga, não só na realidade física, mas também online, superar esse desprezo, que a gente consiga superar essa cultura do desprezo, entre aspas, sabe? E a gente consegue superar com amor, basicamente, né? Com a via da caridade, né? Com certeza. E Felipe, você acha que a rede social, você é da parte de comunicação, né? Então, você lida com essa... Como se comunicar com os eleitores, ou enfim, né, os possíveis eleitores. E assim, você vê que... eu não tenho dados históricos, tá? Vou falar aqui totalmente de cabeça o que eu acho. E assim, o que eu acho vem de 2014 para cá. Não posso falar de redemocratização, essas coisas eu não lembro, né? Tá. E não estudei a fundo. Mas assim, você acha que com esse fenômeno das redes sociais, você tem uma possibilidade de novos agentes políticos surgirem, uma possibilidade maior do que a gente tinha antes? Então, a gente tem hoje uma possibilidade maior de uma troca de deputados, de senadores, justamente porque, como ficou muito barato, porque antes como é que um político podia se formar, né? Cara, ele aparecia 7 segundos numa propaganda eleitoral na televisão, e aí você via ou naquele lá. Panfletinho que jogavam na sua casa, exato, na véspera das eleições. Agora, tem um cara que talvez que eu esteja acompanhando, e que, de repente, daqui 2 anos ele fala, cara, talvez eu possa ser deputado. E aí, esse movimento crescente, né, eu acredito em que ele permite uma rotatividade maior nos cargos eletivos, né? Igual você... Embora, obviamente, presidente ainda é uma coisa muito difícil, mas até se você pensar nos mais próximos ali a nós, né, deputado e senador aqui para Brasília, né? Aqui para Brasília, porque o Brasil, assim, né, você tem os vereadores e prefeitos, que a gente não tem aqui em Brasília, que são, digamos assim, o prefeito não, mas o vereador normalmente é o cargo de entrada ali, né? Sim, sim. Até aqui você tem tinha um deputado distrital, não vou falar nome, obviamente, né? Mas no lugar que eu moro, e que ele é de lá, e aí ele fez umas obras lá. Então, assim, a galera, meus amigos falavam muito dele, sabe? E eu imagino que o vereador seja uma coisa bem assim, né? Nessas outras cidades. Com uma atuação extremamente local, né? Exato. Sim. Mas, com isso, eu acredito que isso é um ponto que faz sentido, né? Você tem uma rotatividade maior, assim, as pessoas... você não tem mais aquele cara que talvez vai ficar 20, 30 anos, porque as pessoas vão começar a perceber que ou ele não faz nada, ou o que ele faz não diz muito bem, ou vem surgindo novos... Você tem o Kim... Eu vou falar o nome sempre, não vou falar nem bem nem mal, tá? Então, só pra... Mas que ele é um fenômeno, assim, da internet, né? Assim, ele surge bem nesse... Assim como ele, tem deputados que foram... Aí já que a gente está falando de deputados, né? Então... mas existe isso também, esse mesmo fenômeno para vereadores, para deputados estaduais, para governadores. Sim. Né?
Teve para presidente também, né? Teve também surgiu. Mas assim, no fundo, que são que nascem ou se constroem nas redes sociais, né? E são eleitos em grande medida por conta das redes, né? Então, e aí a gente tem os YouTubers, aí tem TikToker, aí tem antigamente tinha blogueiros, né? Assim como antigamente, e há não muito tempo, e isso ainda continua, se tinha deputados que eram eleitos porque eram jornalistas e faziam programas policiais na televisão, né? Então, assim, é uma forma de ter visibilidade. Ou porque eram presidentes de uma associação de algum lugar, ou de alguma categoria, né? O representante sindical da categoria X de um estado, e que era reconhecido por isso, tinha uma atuação extremamente segmentada ali, né? Localizada, etc. E assim, e essa rotatividade, você vê como algo bom para político, ou você acha que tanto faz? Não... Eu acho que desde que a renovação ou essa rotatividade ela tenha critérios, é bom. Porque, às vezes, o que a gente vê é o senso comum generalista, de falar assim, olha, ninguém presta, então eu vou votar em outra pessoa. Entendi. Porque o que eu votei não fez nada. Tudo bem, pode ser que realmente não tenha feito nada. Mas pode ser que ele não tenha feito nada no último mês. Né? E, normalmente, esse é um fenômeno que... especialmente aqui em Brasília se diz, especialmente nos corredores, né, lá na Câmara, no Congresso e tal, que olha assim, o brasileiro tem memória curta. Então, qual é o melhor momento para se passarem as pautas mais polêmicas e explosivas? No comecinho do mandato. Por quê? Porque daqui a 4 anos ninguém lembra. Ninguém vai lembrar. E como a gente sempre tem crise, a gente tem crise atrás de crise, a gente não consegue reter no teu histórico de crises de 4 anos. Né? Então, às vezes, a nossa memória eleitoral é muito recente, então a gente... Bom, não sei se vocês lembram em quem vocês votaram nas eleições passadas. Eu lembro. Né? Mas muita gente não lembra em quem votou nas últimas eleições. Então, esse é um primeiro fator. E o segundo é que, assim, às vezes a gente tende a escolher com base na opinião recente. E, poxa, a opinião recente eleitoral ela é muito moldada. Né? É tudo feito com... E aí eu admito a minha culpa nisso. Porque, né, assim... Você, especialmente no momento eleitoral, as equipes de comunicação trabalham com extremo cuidado, né, no ano eleitoral, para que tudo se encaixe certinho. Sabe? Para que a construção de imagem seja muito bem feita, para que não tenha nenhum escorregão, etc. Então, às vezes, a única memória recente que a gente tem é desse ano. Né? Então, assim, é válido renovar, é válido trocar, é claro que é válido. Né? Mas, assim, também, trocar por quem, pelo quê, com base em quais critérios? Eu acho que se a gente consegue fazer bem essa reflexão, aí é válido, super válido, né? Claro. A gente goza de uma liberdade de escolha e a gente, né, que bom, e a gente pode escolher e a gente tem muitas opções, né? Dos mais diversos partidos, né? Dos mais diversos tamanhos e a gente pode, né? Dos mais diversos tons vocais, a gente pode escolher quem a gente quiser, né? Felipe, eu acho que essa questão do acompanhamento que você tem trazido para a gente, que é importante, acho que passa muito por a questão da educação mesmo, né? Da educação que a gente teve para com a política. Né? Queria entender, assim, na tua visão, né? Enquanto especialista no tema e tudo mais, o que você sugere para que a gente possa, de alguma forma, não só acompanhar mais, mas se educar mais e educar a nossa família, para que, de alguma forma, a gente consiga ter uma geração melhor do que a nossa, né? Que não só vá lá, vote, e daqui a 4 anos, por ter memória curta, né? Esqueça de tudo que aquele candidato fez, mas que você também participe. Né? Eu queria ver a tua opinião nesse sentido. Sim. Bom, uma coisa importante é, normalmente, e que eu acho que pode servir, além desses critérios que a gente já falou, né? Do bem comum, etc., mas evitar os estereótipos e preconceitos e os extremos. Eu acho que isso é um primeiro pilar importante dessa educação política, né? Porque se a gente trata todo e qualquer tema e toda e qualquer pessoa como um adversário ou um inimigo a ser combatido, um inimigo a ser exterminado, eu acho que a gente não vai bem nesse caminho, porque normalmente a gente termina em uma solução muito mais do que populista, autoritária, desculpa. Né? Então, normalmente a gente não termina bem quando a gente começa nesse caminho. Então, se a gente começa a... E aí é difícil, porque assim, os temas são complexos também. Né? Não é fácil a gente ter conclusões próprias sobre todos os temas que existem. Né? Então, a gente
Só Pode desculpa, falar. assim, Felipe, é que eu ia complementar essa pergunta do Carlos. O que eu trouxe para a minha vida, né, em um certo momento? Assim, acompanhar todo mundo que eu votei e tal, realmente é muito difícil, né? Isso é uma coisa que eu acho que fica claro para todo mundo. E aí, se a gente olhar um pouco o princípio da subsidiariedade, eu nunca sei falar essa palavra, mas é esse princípio aí, vocês sabem qual é. Que é basicamente, quem está mais perto do problema resolve o problema. Se a gente fosse resumir, acho muito, né? É óbvio que tem outras nuances, mas que eu comecei a fazer? Né? Eu falei, olha, eu não consigo estar lá, eu não estou na Câmara, eu não estou no Senado, vai ter muito texto técnico que eu não vou entender. Eu sou da matemática, então, se vier direita eu não sei, se vier política eu não sei. Então, assim, né, eu sei um pouquinho de número. De resto, fica bem complicado. Então, eu decidi confiar em algumas pessoas, né? Então, eu falei, olha, essa pessoa aqui, vou dar o exemplo do Felipe aqui, porque, né, já confio. Fala, o Felipe faz análises políticas, né, porque ele trabalha com isso. Então, eu acho que um dos papéis, né, de quem tem essa vocação que está trabalhando lá, talvez seja tentar passar de uma maneira mais simples para quem está de fora. Porque eu acho, por exemplo, eu sendo professor, né, eu vejo muita coisa na escola. E aí, quando eu vou passar para as pessoas, eu falo, olha, as pessoas falam, as escolas realmente estão isso aí que passa no Fantástico e tal, né? Aí eu falo, minha visão é essa. Então, eu tomei uma decisão que é essa, assim, eu falei, olha, eu vou ter algumas pessoas que eu confio e eu vou seguir o que essas pessoas falam. Que acaba caindo nisso de ficar, no fundo, você está confiando em alguém, né? E aí foi uma crise por um tempo na minha vida, assim, porque eu falei, cara, e se essa pessoa que eu estou confiando não for uma pessoa que eu realmente deveria confiar? Mas aí depois eu parei para pensar assim, eu falei, cara, se eu olhar direto o político, a menos que eu vá analisar o dia dele todo dia, no fundo eu estou confiando em alguém. Porque se eu for confiar, mesmo que seja na assessoria direta dele, e assim, até você deu um exemplo que não é uma coisa errada, mas quando chega perto da eleição, é óbvio, ninguém vai fazer a própria campanha política, olha aqui os meus erros, né? Então, assim, no fundo, você está tendo que confiar em alguém, né? Então, nisso que o Carlos perguntou, eu acho que entra um pouco, né? E eu queria ouvir, assim, o que você acha disso, né? Eu acho que... Mas eu tomei um pouco essa decisão. Eu falei, cara, tem pessoas que eu confio e eu vou escutar essas pessoas. Vou evitar os extremos, porque... por motivos óbvios, né? Acho que o Felipe já deixou muito claro aqui, muito bem, porque a gente evita muito esses extremos mesmo, mas foi um jeito que eu encontrei de tentar me manter responsável, mas ao mesmo tempo sem precisar dedicar minha vida toda, que eu tenho outras vocações, né? Trabalho com outras coisas, né? Sim. Quando você falou, eu estava tentando anotar algumas coisas aqui, porque, como eu falei, a minha memória é meio ruim. Mas, enfim, vou trazer alguns elementos aqui pra gente, né? E se eu tiver errado, pode falar, por favor. Uns que são, não, imagina, uns que são mais, enfim, uns que são mais simples, uns que são mais profundos. Mas, no fundo, assim, você falou aí de acreditar, né? Claro, eu acho que a gente precisa, sim, e esse é um esforço muito louvável, de você procurar pessoas que saibam interpretar, te explicar, no fundo, o que de fato está acontecendo, né? E aí a gente precisa lembrar de que nunca existiu, nunca vai existir opinião isenta. Exato. Eu sou jornalista, né? Então, sim. muita gente fala assim, porque a isenção jornalística... Não existe isenção jornalística. Não existe neutralidade. Isso aí é um grande mito que se repete há muito tempo, mas não existe. A minha opinião, ela é carregada das minhas experiências, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas visões de mundo, das minhas leituras, etc. Né? Não existe isenção. Então, é bom ter essa noção de que a gente está, digamos assim, escolhendo ouvir uma pessoa com uma visão. Uhum. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer é ouvir pessoas com visões diferentes. Então, sobre um tema, eu gosto de ouvir quem é contra, quem é a favor, quem ficou indeciso ali, né? E aí, até por uma questão profissional e por interesse pessoal. Então, eu gosto de saber e gosto de estar preparado e gosto de ouvir as duas opiniões. Uhum. Duas ou mais, não dá para resumir tudo a duas opiniões. Né? Mas ter o máximo de informações possíveis o máximo possível de informações sobre um determinado tema. E aí, assim, no fundo, a gente precisa, sobre essa questão de crença e de seguir, né? Vou apropriar esses termos para outro ambiente, né? Então, assim, no fundo, em quem nós acreditamos, em quem nós
no final das contas, depositamos a nossa fé? Em quem a gente escolheu seguir, né? No fundo, sendo cristãos autênticos que vivem a sua fé e dão suas respostas às suas vocações, é óbvio em quem a gente deposita a nossa fé. É óbvio em quem a gente acredita e quem a gente escolhe seguir, né? Então, não existe salvador da pátria. Esse é um erro muito comum, especialmente, né, sei lá, eu ia falar Brasil e América Latina, mas esse é um fenômeno mundial, né? Não existe salvador da pátria. Não existe uma pessoa que diga e fale, bom, agora cheguei e os problemas estão resolvidos. Não existe. Em Portugal até hoje eles esperam Sebastião. Como é que é o nome? É Sebastião? Não existe. Então, assim, no fundo, regra número um. Vamos lá, vamos colocar 2 regrinhas aqui que eu acho que vão ajudar demais. Regra número 1. Não existe salvador da pátria. Se chegar alguém falando que vai resolver todos os problemas, que você não pode confiar no fulano X, no fulano Y, que as instituições não prestam, é só a minha visão de mundo que está certa, desconfie e se afaste, porque esse não é um caminho legal. Regra número 2. Não adira, não faça adesão a nenhum pacote fechado. Então, é muito comum, normalmente, as pessoas quererem fazer parte de algum grupo, de falar, poxa, no final das contas, eu sou direita ou eu sou de esquerda? Ou eu sou de centro? Eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou social-democrata... Conservador nos costumes... O que eu sou? Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes? Né? Eu sou conservador liberal, essa coisa que a gente inventou aqui. E, no fundo, o que eu sou? Regra número 2. Não faça adesão a nenhum pacote completo. Por quê? Porque não vai dar certo, né? Então, assim, a gente tende a querer categorizar as coisas e colocar em caixinhas fechadas, herméticas e falar, esse aqui é o meu grupo, né? Mas, em primeiro lugar, não existe. Essas categorias todas, elas são categorias, né, digamos assim, criadas, tem ali uma dimensão histórica em todas elas, né? Então, sei lá, o conservador inglês histórico, né, não é o mesmo termo do conservador que a gente tem hoje. O liberal do Brasil não é o mesmo liberal dos Estados Unidos. Então, assim, esses termos, todos eles têm uma conotação histórica, social, são construções ali, mas que não abarcam a realidade completa. São bem anacrônicos vários deles, né? Exato. Você vai tentar usar e não cabe, né? E assim, só... Enquanto você falava, cara, se a gente pegar nós 3 aqui, né? Não, vou te tirar da equação, porque você sabe muito mais do que eu e o Carlos. Então, se você pegar eu e o Carlos, nós somos católicos, o nosso código moral é praticamente o mesmo, porque é até difícil de você falar que é o mesmo, porque nós somos pessoas diferentes e com toda essa carga que você falou, né, nós podemos ter opiniões em algumas coisas que não são canônicas diferentes. Então, tipo, entre nós é muito difícil que você tenha todas as opiniões iguais, sabe? Imagina só quando você coloca, sei lá quantas pessoas tem que votam, e espera que o seu político pense exatamente como você, né? Assim, vamos dizer, seu político que você votou. Exato. E para quem tem interesse assim, nesse tema, para ver como essas questões não são tão simples, tem um livro bem interessante do Michael Sandel que chama Justiça, Como Fazer a Coisa Certa. Nesse livro ele coloca vários dilemas morais, assim. Então, até mesmo para pessoas que têm uma afinidade, que têm, né, uma afinidade programática muito grande, que pensam muito parecido, elas podem chegar a esses conceitos, a soluções diferentes, porque no fundo isso aqui tá tudo no terreno da liberdade, do opinável, né? Então, assim, é muito difícil que, em primeiro lugar, um pacote completo desse dê todas as soluções para os problemas da sociedade e, em segundo lugar, que sejam as soluções que a gente quer. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no que a gente citou lá no começo da nossa conversa, na doutrina social da igreja, ela é principiológica, né? Ela coloca ali alguns princípios, coloca ali alguns parâmetros, alguns valores, etc. E aí você fala assim, poxa, esse valor aqui, quando você pensa na comunidade, quando você pensa na família, isso aqui parece ser conservador. Aí, né? Aí você olha, poxa, mas tem ali a liberdade, aí tem alguns outros princípios e tal, e você fala, poxa, mas isso aqui parece meio liberal. Aí você vai pensar na economia solidária, você pensa em algumas outras coisas, né? E aí você fala assim, poxa, né? Na subsidiariedade, etc. Você fala assim, pô, mas isso aqui
às vezes parece meio social-democrata. No fundo é isso, a gente fica querendo categorizar coisas que a gente não vai conseguir categorizar, sabe? Então, a nossa realidade ela é mais complexa do que qualquer caixinha dessas. Quando entendeu? você pega lá a propriedade privada, né? E aí tem uma explicação belíssima no compêndio. E aí você fala, pô, então é uma propriedade privada. Aí aí vem falar do princípio do bem comum, da universalidade. Como é que é? Universalidade dos bens. Universalidade dos bens. Aí você fala, a propriedade privada tem que existir, mas calma aí. Então, assim, não é tão fácil. E eu acho que volta na sua primeira fala, né, de que a igreja tem as respostas definitivas para perguntas mais importantes, e ela mostra isso justamente porque talvez ela não se posicione tão numa caixinha fechada, né? Sim. Então, quando ela tem essa estrutura que você está trazendo para a gente, ela justamente mostra que ela sabe que não é tão preto no branco, sabe? Então, ela já conhece tanto o homem que quando a igreja vai propor algo, ela já propõe de um jeito que ela permite, olha, não é tão assim, não tem como eu te falar, faz isso. E há coisas que são assim na igreja, então, tá em pecado, não pode comungar, ponto. Agora, quando a gente vai para essas outras áreas, né, a igreja é tão sábia e tem tantas essas respostas que ela até responde dessa forma. Sim, porque a vida tem muito mais matizes, né? E aí eu acho que uma coisa que eu pensei aqui, uma terceira regrinha, né? Fuja das soluções fáceis. Então, se tem uma solução fácil, tá errado. Sabe? Então, não existe solução fácil para problema complexo. Meu Deus. Não existe solução fácil para... Sabe, eu não vou dar exemplo. Eu vou dar então, já que você não pode. Pô, por exemplo, eu não sei qual que você está pensando, mas tem uns assim que... Na época lá da gasolina, né? Aí fica falando do preço da gasolina. Todo dia todo mundo é especialista no preço da gasolina. Não sabe barril de petróleo, não sabe como é que é feito o cálculo do preço. Aí assim, mas não sei quem aumentou o preço. Mas não sei quem diminuiu o preço. Não, era só cortar o imposto tal que o preço ficava ótimo. Eu falo, cara, dá vontade de falar assim, né? Será que não tem uns 20 economistas lá não que poderiam ter pensado nessa solução? Assim, você aqui, professor, eu sou professor de matemática, vou usar a minha profissão para não parecer que eu estou dando ninguém. Você aqui, professor de matemática, será mesmo que não tem um economista lá que pensou nessa solução que você está dando, cara? Porque é muito isso. O pessoal fala de um jeito, não, era só o Brasil fazendo não sei o que com exportação que tal problema ia ser resolvido. Você fala, cara, será que não tem um economista lá no governo que pensou isso, sabe? Tipo assim, pô, e se a gente fizer tal coisa? Então, isso assim, as pessoas... Exatamente. E aí, assim, um asterisco, regrinha 4 e considerações, né? Não é bem uma regrinha, mas assim, uma dica, né? Asteriscozinho ali, PS. Então, assim, no fundo, a gente não consegue mudar o mundo, né? A gente não consegue abarcar todas as coisas, a gente não consegue mudar o mundo. Mas nós podemos mudar a nós mesmos, né? E aí a gente volta para aquele mesmo recado, que o caminho é a santidade pessoal. No fundo, é isso que Deus espera de nós também, né? No fundo, é isso que Deus espera e essa é a nossa maior colaboração para a sociedade, né? As nossas palavras, né, elas convencem, mas a força do nosso exemplo, da nossa vida, ela é muito mais eloquente, ela fala muito mais alto. Então, eu acho que uma primeira reflexão, e que eu acho que pode ficar aqui para a gente, né, nesse episódio, no fundo, o que a gente pode fazer para mudarmos a nós mesmos, né? As armas, elas são também armas espirituais, né? Como a gente falou, o jogo da nossa vida aqui é o jogo da vida eterna, é sobrenatural, né? A gente tem vários santos aí que nos ensinam os caminhos, né? Que nos deram os caminhos a seguir, né? Então, a gente pode fazer uso dessas armas para que a gente consiga começar a mudar nós mesmos. Muito provavelmente, eu ouvi essa frase agora, não lembro de quem é, mas se a gente enxerga muito um defeito em algum lugar, muito provavelmente esse defeito está na gente, está em nós mesmos, né? Então, acho que vale também uma autorreflexão para que a gente comece a olhar um pouco para dentro e identificar como é que a gente pode, né, em primeiro lugar, como nós podemos mudar a nós mesmos e, em segundo lugar, como a gente pode influenciar com a nossa vida
outras pessoas, né? Influenciar no sentido de testemunhar com a nossa vida o evangelho para outras pessoas, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu anotei de São Thomas More, né? Quando ele estava na lição espiritual escrita por ele, pouco depois da sua prisão, né? Depois morreria lá, né? Mas tem Essa história dele é fantástica. Uma frase dele muito boa, que é assim, e isso aqui me fez pensar muito, durante muito tempo, que é o seguinte: não tenhas má vontade com ninguém. Começa aqui, a gente fala, opa, peraí. E aí ele usa quase uma lógica de São Tomás de Aquino, né? Ele fala assim, olha, se uma pessoa, né, sobre essa questão do ódio, né? Se uma pessoa é boa e eu o odeio, então eu que sou o mal da história, né? Bom, e se ele é mal? Bom, se ele é mal, aí tem duas opções. Como o jogo aqui é sobrenatural, então ele vai morrer, né? O nosso destino final, universal. Então, ou ele se arrependerá e irá para o céu, ou ele será mal no inferno. Ok. Então, se ele for mal, se arrepender e for para o céu, então ele me amará, porque afinal de contas ele está no céu. E aí, de novo, se ele é bom e eu o odeio, eu sou o mal. E no fim das contas, se ele é mal e vai para o inferno, então ele vai merecer compaixão. Porque se ele não merecer compaixão e merecer ódio, eu sou o mal. Né? Então, no fundo, esse é um convite para que a gente não tenha, né, assim, de novo, essa questão da santidade pessoal, de que a gente mude a nós mesmos, né, que a gente não tenha má vontade, que a gente fuja um pouco desses preconceitos, desses estereótipos e a gente adote, eu acho que essas 3 regrinhas que a gente consegue participar bem. Eu não sei, eu viajei um monte aqui na resposta, né? Não sei se eu respondi bem, mas eu acho que o caminho é esse. Porque, assim, sabe? eu acho que é essa ideia mesmo, assim, nós podemos odiar algumas ideias, né? Nós podemos achar que algumas ideias estão erradas, mas as pessoas não, né? E aí, porque senão também, se tudo que eu faço de errado for execrável assim, aí acabou o mundo, né? Então, as pessoas podem ter ideias que vão ser erradas, no final, lá na moral, tem um certo e um errado, mas não, eu acho que esse ponto, né, começar de não odiar a pessoa, né, e sim o que a pessoa faz, as ideias dela, né, e não ela especificamente, né, e acho que é um bom começo. E isso até aconteceu durante as eleições. Por exemplo, tem uma opinião minha que eu mudei muito. Só um parênteses, rapidinho, e aí você já volta. Se a gente for pensar em São Thomas More, ele tinha todos os motivos para odiar alguém, porque no fundo ele foi vítima de uma injustiça por ter sido fiel aos seus propósitos, né, por ter sido fiel à sua consciência, por ter tido uma consciência reta, e no fundo foi morto. Ele foi um dos motivos do nome do meu filho ser Tomás. Também, obviamente, por São Tomás de Aquino, não tem como, né? Mas os dois, assim, eu falo, cara, tem que ter esse nome aqui, pelo amor de Deus, né? Mas pode continuar. Então, e aí eu tava... tem uma ideia minha que... Eu falo assim abertamente, que eu não tenho muito problema com isso não, mas que eu mudei radicalmente a ideia sobre isso, né? Que é a parte de cotas em universidade e tal. E aí eu lembro a primeira vez que... Porque eu escutava e a cotas tem muito essa polarização, né? Quando o pessoal vai falar. E aí eu lembro que uma vez eu estava em casa e aí minha esposa, ela não gosta muito assim, de política, assim, nada, né? Então ela não acompanha. E ela escutou alguém falando que era, vamos dizer assim, do lado que a gente tem menos afinidade, e a pessoa estava falando de cotas. E aí quando falou isso, aí ela fez um comentário assim, né? Acho meio por alto, sabe? Eu falei, cara, eu concordo com ele. E aí na hora que eu falei isso, ela, tipo, se surpreendeu, assim, né? Aí, como assim? Eu falei, não, é porque eu acho que tem outros fatores e tal. Aí deu uma explicada, assim, básica, né? E ela, cara, nunca tinha parado para pensar. E aí, assim, por exemplo, ela escutando... e aí, pelo amor de Deus, tô falando aqui que minha esposa é péssima, tá? Só foi um fato. Porque, acho que ninguém tinha chegado a essa conclusão, fica tranquilo. Porque depois ela vai escutar isso e vai falar, nossa, Rodrigo, você lá no podcast falando de mim. Cara, isso acontece comigo, com todo mundo. Lógico. Mas... uma ideia de uma pessoa que a gente não gosta por N motivos, era uma pessoa assim que publicamente tem aversão por uma grande parte da população brasileira. E aquela ideia vindo daquela pessoa, talvez, assim, não é nem que minha esposa não gostou dela, ela nem escutou, né, nesse caso aqui. E quando eu falei, como é uma pessoa que... Ela tinha uma predisposição a ouvir. A escutar... eu nem sei se ela concordou comigo, mas ela pelo menos escutou, sabe? Então, essa disposição interior é muito importante, faz toda a diferença. E com seu esposo, sua esposa é muito fácil, mas
cadê essa disposição, essa predisposição para pessoas que estão nesse debate, né? Igual você falou assim, de escutar pessoas dos 2, 3, 4 lados, né? Desse debate, do debate público. Então, eu acho que essa disposição realmente é um ponto principal, né? Não é sair aceitando qualquer ideia, tá? Perfeito. E nem aderir a qualquer ideia, né? Mas é refinar o seu senso crítico, basicamente, né? Estar disposto a escutar as pessoas, né? Você já viu o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler? Já. Ele fala muito disso, né? Ele fala, cara, quando você pega um livro, você não pode pegar um livro e falar assim, tudo que está aqui é ruim. Você nem leu ainda. Então, assim, você acha que é ruim o que outra pessoa está falando do livro. Mas, e eu acho que trazendo um pouco isso para o debate, né? Cara, você não está nem escutando a ideia. Você está olhando para a pessoa e falando, tudo que ela fala é ruim. E pô, será mesmo? Será que... Um exemplo muito claro disso é quando você pega ideias de diferentes autores, pega uma ideia, entre aspas, e tira o nome do autor. E fala assim, olha só, você concorda com qual dessas? Né? A gente muitas vezes concorda com frases extraídas que são sem contexto, mas são extraídas de autor que a gente discorda. Sim. E aí você fala, eu não acredito. Mas é óbvio, porque assim, né, é uma citação e nem todas as ideias são completamente condenáveis, né, em princípio. Né? Sim. E esses autores, essas pessoas ainda têm isso, elas têm a capacidade de mudar, né? Então, Exato. Então, assim como nós temos a capacidade de mudar também. 4 anos atrás você não gostava de alguém, e aí, ok, pode ter essa parte do marketing de, pô, ele tá só fazendo ali uma imagem dele, mas pode ter também uma real mudança daquela pessoa. Sim, eu vou te dar um exemplo concreto de um debate que eu acompanhei no ano passado, e que ilustra um pouco essa nossa discussão aqui, que era sobre o tema do semipresidencialismo. Eu né? já vi algumas vezes o Henrico falando. Então, por exemplo, tem a questão do semipresidencialismo, era um tema que surgiu lá, teve um grupo de estudos lá na Câmara, se discutiu isso mais ou menos e tal. E aí, no ano passado, quem estava mais alinhado ao antigo presidente, né, ao Bolsonaro, falou assim, olha, essa ideia do semipresidencialismo é péssima, porque, no fundo, ela limita os poderes do presidente. Então, não, vocês querem limitar os poderes do presidente e não faz sentido. Ok, mudamos o governo. Aí, ainda não tinha mudado o mandato, mas em janeiro, aí, em algum momento ali, alguém falou em semipresidencialismo e esse pessoal que estava alinhado ao governo falou, essa é uma excelente ideia, porque, no fundo, a gente precisa limitar os poderes do presidente mesmo, porque é um presidente diferente que eu discordo e ele precisa ter poderes limitados. Né? Eu estou dizendo assim, no fundo, a discussão não era nem sobre, né, não é nem o limite do poder do presidente, não é nem, sei lá, digamos assim, o tom correto da discussão, mas isso era digamos assim, a opinião das redes, né? Então, você vê como a disposição interior muda completamente. Era o mesmo tema, o mesmo texto, os mesmos atores políticos defendendo e criticando, só que a opinião muda conforme a minha disposição interior de aceitá-la, basicamente. Sim. Né? Não, isso esse exemplo é maravilhoso, né? A gente vê. Cara, Felipe, muito obrigado pela participação aqui hoje, né? Mais uma vez. Tenho certeza que elucidou muita coisa, assim, e às vezes a gente até tem algumas opiniões sobre o tema, mas escutar de alguém que está lá, que trabalha com isso, sabe? Eu acho que reforça, dá um ânimo, assim, justamente para não entrar naquilo que você falou de já era, o sistema não presta mais, e não, nós temos pessoas realmente compromissadas que querem o bem normalmente comum, essas visões apocalípticas também estão erradas. Regra número 5, regra número 4. As visões apocalípticas normalmente estão erradas, né? O próximo ano vai chegar, vai acontecer, daqui 4 anos tem mais eleição, mas nesses 4 anos a gente tem que buscar a santidade, né? Então... Exato. Eu lembrei de mais uma coisa, né? Regra número 6. Se tiver alguém dizendo que sabe quando o mundo vai acabar, ela está errada, porque também não cabe a ela saber o tempo e o momento, né? Nós temos várias análises aí do Brasil virando Venezuela em pouco tempo, né? Então... mas, enfim, muito obrigado. Você tem rede social assim que você expõe suas ideias ou algo mais privado? Eu tenho no Instagram, eu estou falando um pouquinho lá agora antes eu estava falando um pouco mais de comunicação e política, agora eu estou falando um pouco mais de inteligência artificial, tentando trazer um pouquinho de, assim,
contornos éticos ali para o debate, tentar trazer uma moderação para o debate. Volta e meia eu falo alguma coisa de política ou de comunicação lá também. Quem quiser seguir é Fio com PH, PHILL Rodrigues, com outro S no final. Calma aí, fala de novo. Fio Rodrigues. Fio Rodrigues, Isso, então beleza. Com PH. PH e 2 S lá no final. Então beleza. Carlos. Eu só quero agradecer, né, Felipe e o Rodrigo também pelo tema, pelo debate. Eu acho que foi muito rico. Acho que é uma questão extremamente importante, né, presente não só para a gente, mas também para a educação dos nossos filhos, da nossa família, né, que acho que tem que cada vez mais estar por dentro da situação, né, que a gente tenha cada vez mais esse viés de não lavar nossas mãos, né, mas sim atuar ali, estar presente, estar participando. A gente não precisa, obviamente, ter uma formação técnica como a do Felipe, mas a gente precisa estar se envolvendo em toda a situação, né, para que a gente não caminhe por esses extremos, que é o que a gente acaba vendo na maioria da percepção das pessoas. Então, é um treinamento extremamente importante, relevante, passa pela nossa santificação, né, e a gente sabe que tudo passa, né, só Deus não passa. E por isso mesmo que a gente tem que cada vez mais se envolver, colocar nossa opinião, cobrar, porque a gente sabe que nenhuma dessas pessoas, nós também estaremos aqui durante o tempo, mas ficará aquilo que a gente lutou, aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente pensou, aquilo que, de alguma forma, estava nos objetivos da nossa santificação pessoal, né? Então, obrigado pelo tema, pela aula que você deu aqui. Imagina, não foi nenhuma aula, contem sempre. Espero ter podido corresponder um pouco e agradeço ao convite de vocês mais uma vez. Então, vamos ver outros temas aí para o Felipe voltar. Foi um papo muito massa. Muito obrigado mesmo. Giga, valeu demais pelo serviço aí. Pessoal, se você quer se tornar um colaborador, manda uma mensagem pra gente lá no @campusfidei. Isso aqui só é possível por conta dos nossos colaboradores. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.